E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Sétimo ano, nas nossas últimas aulas a gente tem estudado os substantivos, uma das classes gramaticais. Automaticamente, como a gente está estudando os substantivos, acabamos trazendo algumas outras informações para dentro do nosso substantivo. A gente viu a flexão de gênero, de número, de grau. Vimos os substantivos compostos nas últimas aulas, justamente para que a gente consiga fazer uma análise precisa. Junto com isso, a gente vem retomando algumas coisas. O que é artigo, o que é pronome, o que é verbo, o que a gente precisa fazer para fazer essa mudança, sufixos, prefixos, as finalizações e para que serve o grau dos substantivos. Então, lembrando, substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Então, tudo que a gente resolveu dar um nome, ganhou um substantivo, sendo ele próprio ou comum. Comum vai nomear seres em geral. O próprio vai seres em específico. Então, o exemplo que eu sempre dou, professores, professor. Professor é um substantivo comum, serve para designar vários professores. A partir do momento que eu especifico qual professor que é, não a disciplina, qual professor. Então, no caso aqui, professor Sidgley, professor, substantivo comum, Sidgley, substantivo próprio. Lembre-se do exemplo que a gente deu lá na primeira aula. Nós temos o celular. Celular é um substantivo comum. Por que ele é um substantivo comum? Porque cada uma das empresas que trabalha com telefonia vai ter as marcas de celulares deles. Com o que eles vão trabalhar, como eles vão trabalhar, os elementos que eles vão usar para fazer as construções deles. Então, o substantivo ele vai nomear as coisas em geral. Aprendemos também que esse substantivo ele pode ser simples ou composto. Sendo simples quando ele é formado por apenas um radical e composto quando ele é formado por dois ou mais radicais. Como assim, professor, dois ou mais radicais? Lembre-se, nós temos palavras com 2 até 3 radicais. Pé de moleque, bem te vi. Então, bem te vi, a gente vai ter 3 separações. Pé de moleque, vamos ter 2 separações. Substantivos, eles podem ser primitivos. Quando que é um substantivo primitivo? Quando ele forma outras palavras. É a forma original dele. E nós vamos ter quais outros substantivos junto com essas duplinhas que vai fazendo? Nós vamos ter o substantivo derivado. Primitivo é a forma original. Derivado é o que se derivou dele. Por exemplo, pedra, pedreira, pedregulho, ferro, ferreiro, ferrugem, enferrujar. Por que eu cheguei nessas palavras? Justamente porque a formação gramatical dessas palavras, nós vamos ter os sufixos e prefixos. Então, a palavra ferro vai ser a minha palavra original. A palavra, o sufixo, o prefixo em, que é o que nós temos antes, ele vai ser um prefixo, justamente porque ele é o elemento que vem antes. Enferrujar. Esse jar vai ser o meu sufixo, porque ele está depois. Então, prefixo, o elemento que vem antes da palavra, sufixo, o elemento que vem depois da palavra. E ainda nós vamos ter os substantivos concretos e abstratos. Concreto, tudo que é palpável, certo? Então, a gente tem o passador de slide, ele é concreto, ele é palpável. Agora, por exemplo, o que não é palpável? Amor. Lembra quando o professor deu esse exemplo na aula lá atrás? O amor, ele não é palpável. Então, de novo, mesmo exemplo. Quem tem irmão geralmente tem mania de falar, porque o meu pai ama mais o meu irmão do que eu. Os meus pais amam mais o meu irmão do que eu. Você consegue mensurar esse amor? Tem um gráfico que diz, seu pai ama você aqui, é um gráfico,
mas o seu irmão ele ama aqui. Então tem o gráfico comparativo. Não tem. Isso é um achismo, né? Você que tem essa impressão. Porém, não necessariamente você consegue comprovar isso. Você não consegue chegar no mercado e falar, oh, por gentileza, me veja 3 quilos de amor, por favor. Não tem como. Então o amor ele é abstrato porque ele não é mensurável. Beleza, galera? Isso daí é só para a gente ter uma ideia da formação das palavras em si, né, do substantivo. Lembrando, todo substantivo ele é acompanhado por um artigo, sendo ele artigo definido e artigo indefinido. Artigos definidos, né, a, o, as e os. Artigos indefinidos, um, uma, uns e umas. Então é facinho para a gente fazer essa comparação. Já agora, no grau dos substantivos, que a gente vai fazer os exercícios, a gente pode dar tamanho. Então pode ser, né, tanto aumentar algo como diminuir algo. Mas não necessariamente que a gente está diminuindo o valor de alguma coisa. Lembra que na última aula a gente falou que, por exemplo, você vai e chega a se dar um abraço na sua mãe de, né, ai, minha mãezinha. Esse mãezinha não é um diminutivo. Você não está diminuindo a imagem da sua mãe. Você está dando um sinal de carinho, né? Minha mãezinha, minha irmãzinha, meu cachorrinho, né? Você está usando esse diminutivo para dar uma forma de carinho. Porém, ele também pode ser usado como uma diminuição. Por exemplo, você lê um livro que você não gostou, você fala, nossa, livreco ruim. Livreco, esse eco, a gente viu na aula passada, que ele é o sufixo, o elemento que vem no final da palavra, justamente para dar a ideia de diminuição. Então, quando você fala, nossa, esse livreco, pelo amor de Deus, esse livreco, esse livrinho, né, a gente está dando uma ideia de diminuição, a gente está tirando uma qualidade dele. Da mesma maneira que você falar, né, meu paizão, significa que o seu pai é fortão, né, gordinho ou forte, um paizão? Ou esse paizão é no sentido, né, ô meu paizão. Da mesma maneira que quando, né, as pessoas falam, né, aquele ali é um montão. Vejam, esse montão, né, ele é pejorativo. Né? Quando você fala ele é um montão, quer dizer que a pessoa, né, só está ali existindo e não faz nada. Então, todas essas partes dos substantivos são importantes para a gente conseguir dar continuidade nas nossas aulas. E para a gente conseguir fazer os exercícios também. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. Tenta fazer esse exercício aí, né? Pausa aí e tenta fazer. Beleza? Então vamos lá. Classifique os substantivos quanto grau. Use o código A para aumentativo e D para diminutivo. Tinha que colocar ou A ou D em cada uma delas, certo? Então vamos lá. Ruela, mulherona, cãozinho, rapazola, vagalhão, burrico, vozeirão, barcaça, flautinha e fornalha. O que a gente tem que prestar atenção em cada uma dessas formações? Nós temos que prestar atenção em cada uma delas que foram formadas pela inserção, né? Foi colocado neles um sufixo, ou seja, algo que foi colocado ao final da palavra. Então, a palavra rua, ruela. A palavra mulher, mulherona. A palavra cão, cãozinho. Rapaz, rapazola. Vagal, vagalhão. Burrico, burro, burrico. Vozeirão, voz, né, eirão. Barca, né, o barcaça. O flauta, o flautinho, o fornalha. Então a gente só precisa saber se o nosso diminutivo e o nosso aumentativo, como que eles estão representados aqui. Então como é que ficou? Ruela, ele é um aumentativo. Mulherona, um aumentativo. Cãozinho, né, ele é um diminutivo. Rapazola, né, ele é um diminutivo também, é um rapazola, um moleque. Né, um vagalhão, né, também um aumentativo aqui.
Um burrico é um burrinho. Uma voz, né? Vozeirão é uma voz forte, é um vozeirão. Barcaça, pensa numa barca, é um barco grande. Flautim, uma flautinha. E fornalha, é um forno grande. Lembrando que isso daqui que a gente está utilizando, ele é analítico. Se ele fosse sintético, nós colocaríamos rua grande, esse tipo de coisa, beleza? Então, vamos aqui para o nosso segundo exercício. Classifique, observe a tirinha e responda as próximas questões. Vamos ler aqui então. Era um peixão com uma bocarra assim e comeu um homenzarrão e um rapagão. Você aumenta tudo, compadre. E, né, temos aqui a análise. A famosa história de pescador, certo? Vamos então aqui à análise. Costuma-se falar a respeito de história de pescador que geralmente são consideradas falsas. Na tirinha lida, um dos pescadores utiliza diversos substantivos no grau aumentativo. Que substantivos são esses? Né? E o 2, o que indica que o outro pescador considera o seu comentário, compadre, como uma mentira. Pausa aí e tenta fazer. Beleza? Então, fica aqui, né? Os aumentativos peixe, boca, homem e rapaz. Né? Na fala dele, a história de pescador. Então, o pescador, ele aumenta o tamanho de peixe, né? Tem uma lenda que diz, né? Aquele ditado, né? A história de pescador. Porque o pescador, ele aumenta o tamanho do peixe, o quanto ele lutou para pegar esse peixe. Então, né? E o que indica que o pescador considera o comentário como mentira? A fala. Você aumenta tudo, compadre. Viu só? Vamos lá então. Nas frases a seguir, indica o efeito de uso do aumentativo e do diminutivo relacionado nas colunas. Então, vai lá, tenta fazer esse exercício. Beleza? Então veja como é que ela ficou. Temos aqui, né, aonde a gente teria que colocar e cada um. Pejorativo, carinho, tamanho, ironia e elogio. Cada um desses diminutivos tem que ter a interpretação de texto e ver como é que ficaria. Então ficou, ela é linda, um verdadeiro mulherão, um elogio. Né? Fala, Pedrinho. Esse Pedrinho, ele é ideia de carinho. Né? Que carrão, hein? O 4. Que carrão, hein? Pneu careca e faltando um pedaço. Veja, ó. Que carrão, hein? Velho, pneu careca e faltando um pedaço. Veja, esse carrão, ele não é tamanho, ele é uma ironia. Por quê? Porque ele tem muitos problemas. A gente fala, né, um carrão, a ideia de que é um carro bonito, mas aqui tem problemas. Né? Por favor, troque esse canal. Esse filminho, ele é pejorativo. E que casarão, o 3, que indica um tamanho. Aponte a alternativa em que todas as palavras apresentam sufixo de grau diminutivo. Pausa aí e tenta fazer. Fechou? Então vamos lá. Poemeto, maleta. Rapazola, bandeirola. Viela, ruela. Lugarejo, vilarejo. Menininho e carinho. Vai ficar com menininho e carinho. Então lugarejo, né, e vilarejo são sufixos de grau diminutivo? Não, porque um lugarejo ele vai ser um lugar grande, beleza? Rapazola e bandeirola, não dá. Poemeto vai ser poeminha. Tranquilão? E indique o período que não contém um substantivo no grau diminutivo. Qual deles que é, pessoal? Pausa aí e tenta fazer. Beleza? Então vamos lá. Através da vitrine da loja, a pequena observava curiosamente os objetos decorados expostos à venda bem baratinho. Indica o período que não contém um substantivo no grau diminutivo. Barato é uma característica. Então, letra C. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.